Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um Orando a Palavra. Aleluia. Deus tem falado aos nossos corações. Eu sei que tem dias que eu venho aqui e acabo trazendo uma palavra dura de se ouvir. Mas, amados, eu tenho pregado apenas o que o Senhor me manda. Confesso que para vocês, às vezes até eu fico um pouco com medo. Falo, Senhor, é mesmo para pregar esta palavra? Porque como eu falei para vocês ontem, pregar a palavra não é fácil. Pregar a verdade é um grande desafio nos dias de hoje. Mas se tem uma coisa que eu aprendi a ser todos esses anos, é obediente a Deus. Falar apenas aquilo que Deus manda e não ter medo. Aquele que põe a mão no arado e desiste não é apto para o reino de Deus, diz a palavra de Deus. Então, se Deus me escolheu para pregar a verdade aqui no canal Viver em Cristo, eu vou pregar a verdade. Eu vou pregar a salvação. Eu vou pregar a libertação. Porque eu não vou ser hipócrita em afirmar para vocês e pregar uma palavra mansa de dias de glória sobre a terra, dias de paz, sendo que não haverá paz. Eu não vou pregar aquilo que não está na palavra de Deus. Eu não vou pregar uma palavra para amanciar o nosso ego, para alimentar as nossas emoções, não. Eu vou pregar a vida, vou pregar a libertação, renúncia dos pecados, porque é isso que nós, a igreja de Deus, precisamos. Aleluia! E falando sobre a igreja, Deus me deu uma palavra em Atos capítulo 9. E em todo o capítulo eu pude observar o quanto a igreja crescia naquela época. Meu Deus, a conversão de Paulo foi algo revolucionário. O cara que mandava matar todos os cristãos, que perseguia, que prendia, é aquele que se converteu e agora dava a vida em favor do evangelho. A conversão de Paulo trouxe uma força para o crescimento da igreja tão grande. Foi um combustível, aqueceu ainda mais o coração daqueles que serviam ao Senhor Jesus, daqueles que acreditavam no ministério de Jesus, no testemunho de Jesus. Então a igreja só crescia. Paulo pregando em Damasco, todos que olhavam para ele não acreditavam. Mas aquele é Paulo, e ele está aí pregando a palavra, falando de Jesus. O texto fala aqui que Paulo vai até os discípulos, se reúne com eles, e os discípulos ficavam com medo. Será se verdadeiramente ele está agora do nosso lado? Ou só está nos enganando para nos prender? Mas ele começou a dar testemunho daquilo que ele viu, da experiência sobrenatural que ele teve com Jesus. Aleluia! E todos ficavam atônitos, ouvindo, querendo aprender mais e mais. A igreja crescia em número. E, na verdade, era um momento de paz. Aqui, em Atos 9:31, fala: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E ela edificava-se no temor do Senhor, ela ia crescendo, e no confronto do Espírito Santo ela ia crescendo em número, a palavra ia edificando os corações, ela ia aquebrantando os corações, ia confrontando os pecados. A igreja crescia porque a palavra estava viva e edificada em seu meio. Havia manifestação do Espírito Santo. Era uma palavra eficaz, era uma palavra de confronto. A verdade confrontava os corações daqueles que a ouviam.
E não somente isso, mas vinha acompanhada de sinais, de curas. Aqui no verso 32 fala da cura de Enéas. Deus usou Pedro para curar Enéas. Era um homem paralítico que só vivia deitado há 8 anos. Mais à frente fala da ressurreição de Dorcas. Dorcas era uma discípula temente ao Senhor, uma mulher generosa, caridosa, ajudava muitas pessoas com a caridade. E por uma enfermidade ela acabou adoecendo e acabou falecendo. E as pessoas que estavam ali à sua volta sentiram a sua morte, porque Dorcas fazia diferença naquele lugar. Então elas pediram que Pedro as ajudasse, se reuniram, chamaram a Pedro. Pedro foi até lá, orou, e o Senhor usou Pedro para ressuscitar Dorcas. Aleluia. Mas eu não quero falar da cura de Enéas em específico, da ressurreição de Dorcas em específico, por mais que Dorcas foi uma mulher extraordinária. Um dia nós vamos falar sobre Dorcas aqui, isoladamente. Mas o que o Senhor quer falar hoje é sobre o crescimento da igreja. A igreja crescia porque estava alicerçada no Espírito, na palavra, na comunhão, na oração, na unidade. Nós precisamos disso hoje de novo. Nós precisamos resgatar isso hoje de novo. A igreja crescia na palavra porque ela confrontava os pecados de todos os que a ouviam. Nós precisamos de novo dessa experiência. A igreja precisa voltar a confrontar os pecados dos seus ouvintes. A igreja precisa voltar a estar unida em amor, em comunhão, independente da diferença da visão ou das denominações. Nós precisamos voltar a estar no mesmo Espírito, entendendo que agora o que importa é a volta de Jesus. O que importa é resgatar as vidas, resgatar os perdidos. Nós precisamos voltar a nos unir em oração, em clamor, em verdade, independente das nossas opiniões diferentes, independente das visões diferentes. Nós precisamos voltar a crescer. O pecado tem crescido muito. O pecado tem entrado nos lares, tem destruído as famílias, tem corrompido o coração dos jovens, levando os jovens para a prostituição, levando os jovens para o mundanismo, para as drogas, para os vícios. Nós não podemos mais nos dividir. Não podemos mais ficar acusando uns aos outros, se incomodando uns com os outros, porque um faz esse tipo de obra, outro faz outro tipo de obra, porque um prega deste jeito, outro prega daquele jeito. Não podemos mais ser assim. Jesus está voltando. A igreja precisa voltar a crescer. A igreja precisa voltar a ter os seus sinais, suas curas, seus milagres. Aleluia. Era um momento de crescimento tão forte em número e em qualidade da igreja, porque ela estava na mesma visão. Eles estavam entendendo: ei, Jesus não está mais aqui como estava antes, mas ele ainda está conosco em espírito. Agora é a nossa vez. Ele nos ensinou como se faz. Agora nós vamos propagar o evangelho. Nós vamos pregar o testemunho de Jesus. Nós vamos pregar o testemunho da cruz. Ei, o pensamento era o mesmo. O objetivo era o mesmo. E a igreja crescia. Em Judeia, na Galileia e em Samaria, edificando, caminhando no temor do Senhor. É isso que nós, eu, Bruna, você que está me assistindo, devemos fazer. Caminhar no temor do Senhor. É isso que nós como igreja devemos fazer. Edificar uns aos outros no temor,
confrontar uns aos outros com a verdade. Aleluia. Ser usados para ajudar uns aos outros, como Dorcas, que era caridosa, generosa. Aleluia. Como Pedro, que não temia as perseguições, mas continuou pregando a palavra. Perdão. Como Pedro, que continuou testemunhando sobre Jesus, que realizava curas por meio de Jesus, pela fé, pela imposição de mãos. Ei, igreja, desperta, igreja, desperta para o real propósito. Oh, aleluia, desperta para o real objetivo. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Vidas estão sendo massacradas por Satanás, famílias estão sendo destruídas, pessoas estão se suicidando a cada dia. Meu Deus, aonde está o nosso coração? Há quanto tempo ainda nós vamos continuar procurando a glória de homens? Foi a palavra de ontem. Quanto tempo ainda vamos continuar perdendo tempo, brigando, nos dividindo? Ei, nós somos um time, nós somos uma equipe, nós somos apóstolos de Cristo, nós temos o mesmo objetivo. E mesmo que pensamos diferentes, o objetivo deve ser o mesmo. Vamos parar de perder tempo nos dividindo um contra os outros, brigando, acusando, apontando uns aos outros, questionando uns aos outros. E vamos buscar crescer a igreja de novo, espalhar o evangelho de Cristo sobre a terra, dar o testemunho de Cristo, da ressurreição de Cristo, da cruz de Cristo sobre as nações, sobre todos os lugares, para que ainda vidas possam se converter, para que ainda vidas possam ser salvas, possam encontrar o caminho da salvação. Esse é o desejo de Cristo. Esse é o desejo de Cristo sobre esta igreja. Santificação, comunhão, arrependimento, unidade e não divisão. Essa palavra é para mim também. Deus está falando ao meu e ao seu coração. No orando a palavra de hoje, eu oro para que a igreja volte a crescer na edificação, no temor, no confronto do Espírito Santo. Eu oro para que hoje a igreja volte a crescer em número e em qualidade de espírito, na santificação das suas vidas, do amor. Eu oro para que a igreja volte a crescer no amor, no verdadeiro amor que não tem ciúme, que não inveja o seu próximo, que não maquina mal contra o seu irmão, que não difama contra o seu irmão. Eu oro para que a igreja cresça no amor que Cristo nos ensinou através da cruz. Eu oro hoje para que eu e você começamos a ser essa igreja. Eu oro para que o Espírito Santo desperte hoje em mim, em você, o desejo de fazer a diferença nessa terra. Como Paulo, que se arrependeu dos seus pecados e passou a seguir a Cristo. Como Pedro, que mesmo a tantas perseguições não deixou de cumprir o seu chamado. Como Dorcas, que era caridosa no espírito e ajudava uns aos outros. Eu oro para que sejamos uma igreja excelente, uma igreja focada no cumprimento das Escrituras, no amor ao próximo, no amor às vidas, no amor ao reino de Deus, no amor à glória de Deus e não na sua própria glória. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de hoje. Continue meditando, Deus vai falar com você. Aleluia! Deus vai te transformar como igreja. Deus vai te transformar como igreja. Você não será mais a mesma.
Você fará a diferença nessa terra. Você não será mais o mesmo, pois você resplandecerá a glória do testemunho de Cristo. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.